produção retrofuturista ficou sensacional. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Isso aí, galera, voltamos com mais um vídeo e vamos falar aí desse primeiro episódio de Fallout. Sim, uma série que tá trazendo aí mais uma adaptação dos games, né? E assim, quando se fala em adaptação dos games ou live action, né, no caso, quando está adaptando uma série de um anime, alguma coisa assim, a gente pode até ficar com medo, né? Mas Fallout, assim, pelo menos nesse primeiro episódio, me surpreendeu bastante com a sutileza que ele traz todos os elementos, né, da série, mostrando ali o retrofuturismo como algo possível de acontecer. E ao mesmo tempo a gente pode considerar ali que seria também uma ideia de uma temática nuclear punk, né? Porque a gente tem várias vertentes, né? O retrofuturismo seria o futuro, mas no passado, né? E a série, ela aborda ali que eles estão presos, entre aspas, assim, nos anos 50. Então a gente tem, ao mesmo tempo que tem um robô lá cuidando da casa, também tem televisão, geladeira, de tubo, coisas antigas, né? Então eu acho que isso é uma temática bem interessante. E assim, querendo ou não, eu achei que a série adaptou muito bem essa estética retrofuturista. Não só com os equipamentos, com a dinâmica ali, mas também com as músicas, porque as músicas nos trouxeram ali uma imersão muito grande, né? E a série, basicamente, ela dá início ali quando a gente tem o Cooper Howard, né? Um ex-fuzileiro que agora estava fazendo o papel de animador de festas. E aí a gente vê ali que tem uma família que tem um pouco mais de grana, né? E elas estão ali e acaba debochando do Harold lá e fala para ele fazer joinha, mas ele não queria fazer joinha. E aí ele conta para a filha dele, né, um diálogo bem interessante. Ele falando que quando aconteceu uma explosão nuclear, se você posicionar o dedo e você visualizar a chama do tamanho do seu dedo, corra. Mas se for maior, não tem para onde correr. E aí, a gente vê a todo momento ali do começo do episódio, eles dando essa introdução de um possível cataclisma nuclear. E é aí que a gente tem a nossa premissa, nosso plot da história começa assim. Então, a filha dele acaba vendo lá as explosões e aí ele se assusta quando ele pega ela para correr. Começa várias explosões, ele monta no cavalo e sai cavalgando ali. E aí depois se passa lá, se eu não me engano, 256 anos, algo assim. E aí a gente nos vemos ali dentro do Vault 33, aonde que a gente vê a nossa personagem da Lucy falando ali sobre os elementos, né, que fazem ela ser uma boa candidata para ser esposa. E assim, no primeiro momento, quando eu vi a atriz, né, que é a Ellen Cornell, ela meio que, eu achei assim, que ia ser algo extremamente interessante, que ela iria trazer vida realmente para a personagem. Porque para quem não sabe, ela já fez a voz da Jenny em Invencível. Então, mais uma vez aí a Amazon tá meio que usando os personagens, né, os atores que ela já tem ali dentro do cast dela. Ela também interpretou a Malévola adolescente no filme Malévola. Se não me engano, ela também foi a Ellen Garrett em Turtle, né? Então, assim, mostra aí que a atriz tem um peso, né? E aí mostra ela ali falando o porquê que ela deveria ser escolhida para poder casar e mostra essa visão, né, do futuro. O que aconteceu? Um Armagedon aconteceu e eles estão lá vivendo debaixo da terra. Mas eles precisam continuar, né, garantindo que exista pessoas para povoar o mundo quando a radiação acabar. Então, basicamente, a gente vê ali que para ela é extremamente normal a possibilidade dela casar com alguém que ela não conhece de forma alguma, né? Então a gente vê esse elemento sendo trabalhado e assim, eu vou colocar mais um ponto, de forma brilhante. Porque quando ela está interpretando ali, realmente te passa aquela sensação de que ela está feliz em se candidatar para casar com alguém que ela não conhece. E aí a gente vê ali os elementos dentro do Vault 33, que é a casa dela, né? Então ela vai se casar com alguém do Vault 32. E aí a gente vê ali um ambiente parecendo do lado de fora, mas depois a gente vê que é só hologramas, podemos dizer assim, né? Ou talvez algo que
arremeta como se fosse do lado de fora só para, sei lá, trazer ali iluminação suficiente para que o milho cresça, né? Então talvez seja ali uma, entre aspas, simulação. E aí a gente vê eles caminhando lá para o encontro com o Vault 32. E aí aparece os personagens lá do Vault 32, a família com quem ela deve se casar. E aí eu já achei um pouco meio estranho naquele momento ali. Eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu, mas eu achei meio estranho a forma com que eles chegaram e tal. Eles não pareciam estar tão felizes quanto o pessoal do Vault 33. Então, indicava que iria acontecer alguma coisa. E aí tem um casamento, ela questiona ele lá algumas coisas, e aí ele acaba falando, onde que é a nossa casa? Então eles vão para a casa deles e ali ela tem a lua de mel dela, mas ela começa a perceber algumas coisas estranhas e explosões do lado de fora. E aí ela percebe que na verdade ele é um invasor. Eu achei sensacional ela pegando o Bip Bob, Bip Boy, né? E medindo a quantidade de radiação que o cara tinha, né? Indicando que possivelmente ele poderia ser da superfície, né? Apesar que, assim, eu ainda acho que eles sejam do Vault 32, mas por algum motivo eles pegaram radiação, né? E o irmão dela acaba indo lá explorar o Vault 32 e percebe que tá tudo destruído, tudo morto, né? Inclusive pessoas. Então isso indica ali que eles estão ali buscando recursos. E também acaba que em um determinado momento a gente vê que eles, na verdade, estavam buscando o Hank McLean, que seria o pai da Lucy, o cientista. Então eles estão em busca de cientistas. Algum objetivo tem. E a gente também vê que ele já conhece a pessoa lá que foi pegar ele de algum, vamos dizer, de algum passado. Ao mesmo tempo também ele fala sobre a felicidade que ele teve quando ele saiu do Vault 31, parece, para ficar com a mãe da Lucy lá no Vault 33. Então, assim, a gente vê essa coisa acontecendo de geração em geração. Acaba que temos sobreviventes, os sobreviventes não querem sair em busca do pai da Lucy, e ela acaba querendo, não, eu vou atrás do meu pai, eu preciso encontrar meu pai. E aí a gente vê ela saindo. Mas ao mesmo tempo que está acontecendo isso, a gente vê também a introdução do outro protagonista da série, que é o Maximus, né? E ele faz parte ali de uma facção militar que tem como objetivo coletar toda a tecnologia pré-guerra para evitar que elas caiam em mãos erradas, né? Então ele está ali fazendo parte da Irmandade de Aço e o sonho dele é ser um Titans ou, quem sabe, escudeiro. E quando o amigo dele, Danny, acaba sendo o escudeiro, ele fica com muita raiva, mas ele acaba sendo acusado de ferir o amigo dele que feriu gravemente. Então a gente tem esse elemento assim que talvez poderia ser ele. Em um determinado momento a gente vai descobrir que foi ele mesmo que fez aquilo com o amigo. Pode ser uma coisa que venha a acontecer. Mas a gente vê ali ele sendo interrogado e com muito medo das consequências daquilo e acaba que ele consegue se tornar o escudeiro de um Titans, que é os robozão lá que usa as armaduras. Eu achei bem interessante essa pegada deles, assim, que mostra duas vivências completamente diferentes. E ele ali temos relances da infância dele, quando ele era criança e que ele foi socorrido pelo grupo, né? Então a gente tem esses elementos assim que eu acho muito bacana. Além desse ponto, a gente também tem ali o momento em que ele sai em busca do seu alvo, né? E a gente pode imaginar que eles estão indo para uma caçada aí que vai fazer com que ele se encontre com a Lucy. E, consequentemente, com o Cooper Harold, que era lá o nosso cowboy do início da série. Só que o que aconteceu? Ele foi exposto à radiação e ele acabou se tornando um Crow. Porém, eu achei estranho que eles colocaram o nome de Necrótico. E seria muito mais legal se eles colocassem Carniçal. Mas eu não sei se tem algum direito autoral e eles não poderiam colocar o Carniçal. Mas, assim, Necrótico tá ok, né? Então, às vezes, vocês vão me ouvir falando Necrótico, Necrófilo, Necro ou Carniçal. Então, assim, entenda que eu tô falando disso. Aí, nesse ponto, assim, ele estava enterrado e aí ele é desenterrado e tá ali como ele é um caçador de recompensa, né? Basicamente,
alguém estava tentando usar ele para conseguir uma recompensa lá, mas ele acaba matando todo mundo. E aí a gente tem a finalização desse primeiro episódio. Cara, eu vou ser bem sincero, eu fiquei bem empolgado, gostei da adaptação como eles fizeram, trazendo elementos, né, dos jogos da franquia Fallout, ao mesmo tempo que sendo algo apartado, saca? Na franquia de jogos, se eu não me engano, tanto a Lucy quanto o Max, eles são mencionados, eles não são personagens jogáveis, mas eles são, acho que, mencionados. E no caso, a Lucy, na verdade, ela é um necrótico no jogo, se eu não me engano. Mas ela também pertence lá, o Vault 33, o Maximus também pertence ao Vault 33. Eu posso estar enganado, porque eu não joguei toda a franquia de Fallout, mas nas pesquisas que eu fiz aqui para poder fazer o roteiro do vídeo, meio que eu encontrei esses pontos. Mas assim, eu achei bem interessante a série e eu tô botando muita fé nela. Vou assistir os próximos episódios e trazer pra você. Então, aproveita e já deixa aqui embaixo o que você achou desse primeiro episódio de Fallout e o que você tá esperando pra série. Nos vemos no próximo vídeo e se ainda não garantiu as camisetas do canal, link na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!